se eu lhe dissesse que o cesto de roupa suja de plástico que está no seu armário agora mesmo poderia produzir 11 quilos de batatas em apenas 90 dias? Não é necessário jardim, nem equipamentos caros, apenas um cesto de US$ 10 e um pouco de terra. Isso não é uma tendência bonitinha de jardinagem. Esta é uma habilidade legítima de sobrevivência que poderia alimentar sua família durante uma crise, reduzir sua conta de supermercado pela metade ou dar a você total independência alimentar no menor espaço habitável imaginável. E o sistema não quer que você saiba o quão ridiculamente fácil isso é. Fique comigo porque estou prestes a guiá-lo pelo sistema exato, passo a passo, que o prepara para qualquer coisa. Vamos lá. Aqui está a realidade da qual ninguém está falando. Os preços dos alimentos não estão caindo. As cadeias de suprimentos são frágeis e a maioria das pessoas é completamente dependente dos supermercados para sobreviver. Mas as batatas são a cultura de sobrevivência definitiva. Elas são densas em calorias, nutricionalmente completas, armazenam-se por meses e crescem em condições que matariam a maioria dos vegetais. O problema é que o cultivo tradicional de batatas ocupa um espaço enorme no jardim que a maioria das pessoas não tem. É aí que esse método do cesto de roupa suja muda tudo. É um cultivo vertical que maximiza o rendimento em um espaço mínimo. É portátil, então você pode movê-lo para seguir o sol ou escondê-lo se precisar. E é reutilizável ano após ano. Esteja você se preparando para tempos incertos, morando em um apartamento ou apenas queira assumir o controle de seu suprimento de comida, este método funciona. Então, pegue algo para escrever porque você está prestes a aprender uma habilidade que a maioria das pessoas esqueceu completamente. Você precisa entender por que este método é tão eficaz. As batatas não crescem em raízes como a maioria das pessoas pensa. Elas crescem em caules subterrâneos chamados estolões. Quando você enterra o caule de uma planta de batata, ele produz mais batatas ao longo de todo esse caule enterrado. O plantio tradicional em fileiras enterra o caule apenas uma vez. Mas com este método do cesto, vamos enterrar o caule várias vezes conforme a planta cresce, forçando-a a produzir batatas em todos os níveis. Um cesto de roupa suja é perfeito para isso, porque fornece drenagem, evita o encharcamento que causa o apodrecimento, permite a circulação de ar nas raízes e oferece espaço vertical para continuar adicionando solo à medida que a planta cresce. Os furos no cesto também tornam a colheita incrivelmente fácil. Você literalmente apenas o vira e as batatas caem, sem cavar, sem esfaquear acidentalmente as batatas com uma pá. Apenas uma colheita limpa e simples. Este método pode render de 3 a 5 vezes mais batatas por metro quadrado do que o plantio tradicional em fileiras. Em um espaço menor que 60 centímetros por 60 centímetros, você pode cultivar batatas suficientes para alimentar uma pessoa por um mês. E você pode empilhar este sistema, operando vários cestos na mesma área pequena. Esse é o poder do cultivo vertical. É por isso que isso é um truque de sobrevivência e não apenas um truque de jardinagem. Vamos falar exatamente sobre o que você precisa. Primeiro, o cesto. Pegue um cesto de roupa suja de plástico padrão, do tipo com furos ao redor das laterais e no fundo. Não pegue as versões frágeis de lojas de R$ 1. Você quer algo resistente que dure várias temporadas. Segundo, batatas semente. Estas são batatas cultivadas especificamente para o plantio, certificadas como livres de doenças. Não use batatas de supermercado. Elas costumam ser tratadas com inibidores de brotamento que as impedem de crescer. As batatas semente custam cerca de 12 a 15 dólares por 2,5 kg e 2,5 kg encherão de 3 a 4 cestos. Escolha variedades rotuladas como precoces ou de meia estação, amadurecendo em 70 a 90 dias. Boas variedades de sobrevivência incluem Yukon Gold, Red Pontiac ou Kennebec. Estas são confiáveis, de alto rendimento e armazenam bem. Terceiro, terra para vasos ou uma mistura de solo. Você precisará de cerca de 0,05 metros cúbicos de solo por cesto, o que equivale a aproximadamente 1,5 sacos grandes. Não use terra de jardim ou terra vegetal. É muito pesada e compacta em recipientes.
Use mistura para vasos real ou faça sua própria mistura de partes iguais de turfa ou fibra de coco, composto e perlita ou vermiculita. Isso garante drenagem, nutrição e aeração. Quarto, fertilizante orgânico opcional, mas recomendado. As batatas consomem muitos nutrientes. Um fertilizante orgânico equilibrado ou composto aumentará significativamente seus rendimentos. E, finalmente, acesso à água. É isso. Sem equipamentos sofisticados, sem canteiros suspensos, sem motocultivadores. Apenas esses suprimentos básicos e você estará pronto para produzir comida a sério. Veja como preparar suas batatas semente. Cerca de 2 semanas antes do plantio, pegue suas batatas semente e examine-as. Você quer batatas que tenham aproximadamente o tamanho de um ovo ou de uma bola de golfe. Se você tiver batatas maiores, precisará cortá-las. Cada pedaço precisa de pelo menos 2 olhos, aquelas pequenas covinhas ou brotos. Corte as batatas maiores em pedaços de cerca de 60 gramas cada, garantindo que cada pedaço tenha vários olhos. Após o corte, deixe os pedaços em um local fresco e seco por 24 a 48 horas. Isso permite que as superfícies cortadas formem um calo protetor que evita o apodrecimento quando você as planta. Este passo é crítico. Pule-o e você perderá batatas por infecções fúngicas. Durante esse tempo de cura, os pedaços secarão levemente e endurecerão. Enquanto suas batatas sementes estão curando, prepare seu cesto. Algumas pessoas forram o cesto com manta de drenagem ou juta para evitar que o solo saia pelos furos. Isso é opcional. Eu não faço isso porque os furos geralmente são pequenos o suficiente para que o solo permaneça no lugar uma vez umedecido. Mas se você estiver preocupado, vá em frente e forre. Apenas certifique-se de que o que quer que use seja respirável e permita a drenagem da água. Posicione seu cesto em seu local final antes de enchê-lo. Um cesto cheio será pesado, cerca de 27 a 36 kg, e você não vai querer movê-lo depois de plantado. Escolha um local que receba pelo menos 6 a 8 horas de luz solar direta por dia. As batatas precisam de sol para produzir. Mais sol equivale a mais batatas. Se você estiver em uma varanda ou pátio, posicione o cesto onde ele receba a máxima exposição à luz. Agora plantamos. Encha seu cesto com cerca de 10 a 15 centímetros de sua mistura de solo. Esta é a sua camada base. Coloque 3 a 4 pedaços de batata semente sobre este solo, espaçando-os uniformemente ao redor do cesto. Não os amontoe no centro. Espalhe-os para que tenham espaço para crescer. Cubra essas batatas semente com mais 8 a 10 centímetros de solo. Regue bem até que a água saia pelos furos do fundo. Esta rega inicial é importante porque sinaliza as batatas para acordarem e começarem a crescer. Coloque o cesto em seu local ensolarado e espere. Em cerca de 7 a 10 dias, você verá brotos verdes surgindo do solo. É aqui que a mágica começa e onde a maioria das pessoas erra neste método. À medida que esses brotos crescem, você vai continuar adicionando solo para enterrar os caules. Isso é chamado de amontoa e é a chave para rendimentos massivos. Aqui está a regra. Quando as plantas de batata crescerem cerca de 15 a 20 centímetros de altura, adicione mais solo para cobrir tudo, exceto os 5 a 8 centímetros superiores da planta. Você está essencialmente enterrando a maior parte do caule, deixando apenas as folhas expostas no topo. Espere até que a planta cresça mais 15 a 20 centímetros e faça a amontoa novamente. Repita este processo até que seu cesto esteja cheio a 5 centímetros da borda. Cada vez que você enterra o caule, a planta produz mais batatas ao longo dessa seção enterrada. É por isso que os cestos de roupa suja funcionam tão bem. Eles dão a você espaço vertical para continuar a amontoa. Um cesto padrão geralmente tem de 45 a 55 centímetros de altura, o que significa que você pode fazer a amontoa 3 a 4 vezes durante a estação de cultivo, multiplicando sua produção de batatas a cada amontoa. Vamos falar sobre os cuidados durante a estação de cultivo. A água é sua principal preocupação. As batatas precisam de umidade consistente, especialmente quando começam a florescer. É quando os tubérculos estão se formando ativamente.
O solo deve parecer uma esponja torcida, úmido, mas não encharcado. Coloque o dedo 5 centímetros no solo. Se estiver seco, regue profundamente até que a água saia pelos furos do fundo. Em climas quentes, você pode precisar regar todos os dias. O cesto secará mais rápido do que o solo no chão, porque fica exposto por todos os lados. Mas não regue demais. Solo constantemente encharcado causa apodrecimento e doenças. Os furos de drenagem no seu cesto ajudam a evitar isso, mas você ainda precisa prestar atenção. A fertilização é o próximo passo. Quando as plantas tiverem cerca de 15 centímetros de altura e você fizer sua primeira amontoa, misture um pouco de fertilizante orgânico no solo que está adicionando. Use um fertilizante equilibrado, algo como 5 a 5, 5 ou 10, 10, 10, seguindo as instruções da embalagem. Repita esta fertilização leve a cada amontoa. As batatas precisam de nitrogênio para o crescimento das folhas no início, depois fósforo e potássio para o desenvolvimento dos tubérculos mais tarde. Algumas pessoas usam chá de composto, emulsão líquida de peixe ou humus de minhoca. Tudo isso funciona. O objetivo é manter a planta alimentada para que ela possa produzir o máximo de batatas. Plantas de batata subalimentadas ainda crescerão, mas seus rendimentos serão decepcionantes. Cuidado com as pragas. Os dois problemas principais são o besouro da batata e os pulgões. Os besouros da batata são besouros listrados de laranja e preto que destruirão suas plantas se não forem controlados. Verifique suas plantas a cada poucos dias. Se vir besouros ou seus aglomerados de ovos alaranjados na parte inferior das folhas, remova-os manualmente e destrua-os. Para controle orgânico, use óleo de NEM ou spray de espinosade. Os pulgões são minúsculos insetos de corpo mole que se agrupam nos novos brotos. Um forte jato de água geralmente os derruba. Para problemas persistentes, o sabão inseticida funciona bem. A beleza de cultivar em um cesto é que você pode inspecionar facilmente todos os lados de suas plantas e detectar problemas cedo. Aqui está algo que a maioria das pessoas não sabe. Assim que suas plantas de batata florescerem, você pode realmente começar a colher pequenas batatas novas sem matar a planta. Com cuidado, alcance o solo por cima, sinta ao redor e puxe cuidadosamente algumas batatas pequenas. A planta continuará crescendo e produzindo mais. Isso lhe dá batatas novas e frescas, enquanto a safra principal continua a amadurecer. A hora da colheita é quando este método realmente mostra seu brilhantismo. As batatas estão prontas para colher quando a folhagem da planta começa a amarelar e morrer naturalmente. Isso geralmente acontece de 70 a 100 dias após o plantio, dependendo da variedade. Para batatas de armazenamento, espere até que a folhagem esteja completamente morta por cerca de 2 semanas. Isso permite que a casca da batata endureça, o que é essencial para o armazenamento a longo prazo. Aqui está como colher de um cesto. Pare de regar cerca de uma semana antes da colheita para deixar o solo secar um pouco. Isso facilita o manuseio e deixa as batatas mais limpas. Tombe o cesto inteiro sobre uma lona ou diretamente na grama. O solo e as batatas vão cair. Desmanche suavemente o solo. As batatas estiverão em todo o torrão da raiz de cima a baixo porque você fez a amontoa várias vezes. É aqui que você verá a diferença em relação ao cultivo tradicional. Em vez de batatas apenas no fundo, você as terá em camadas por toda a altura do cesto. Escove o excesso de terra, mas não lave as batatas ainda. Deixe-as curar em um local escuro, fresco e com boa circulação de ar por cerca de 2 semanas. Este período de cura cicatriza quaisquer pequenos cortes ou machucados e endurece a casca para o armazenamento. Após a cura, escove qualquer sujeira restante e guarde-as em um local fresco, escuro e seco. A temperatura ideal de armazenamento é de 4 a 10 °C. Batatas devidamente armazenadas com este método durarão de 4 a 6 meses, levando você através do inverno e até o início da primavera. Esta é comida de sobrevivência. Isto é segurança alimentar
e você as cultivou em um cesto de roupa suja. Agora deixe-me dar algumas estratégias avançadas que levarão isso de bom a excepcional. Primeiro, rotação e plantio sucessivo. Você pode plantar um novo cesto a cada 2 ou 3 semanas durante a estação de cultivo para uma colheita contínua. Escalone seus plantios e você terá batatas frescas disponíveis por meses em vez de uma grande colheita única. Segundo, empilhamento de variedades. Plante diferentes variedades com diferentes datas de maturação em cestos separados. Variedades precoces em um cesto, meia estação em outro, final de estação em um terceiro. Isso distribui sua colheita e oferece diferentes sabores e usos. Variedades precoces são ótimas para comer frescas. Variedades tardias armazenam melhor. Terceiro, plantio companheiro. Coloque algumas sementes de feijão vagem ao redor da borda do seu cesto quando fizer a amontoa final. Os feijões fixam nitrogênio no solo, beneficiando as batatas e você obtém 2 colheitas de um recipiente. Ou plante capuchinhas que repelem pulgões e tornam todo o conjunto bonito. Quarto, reutilização do solo. Após a colheita, não jogue o solo fora. Despeje-o em uma pilha. Mixe composto fresco e algum fertilizante orgânico. Deixe descansar por algumas semanas e use-o novamente. Batatas consomem muito e esgotam os nutrientes, mas com a correção adequada, o solo é reutilizável por várias temporadas. Quinto, invernada em climas amenos. Se você mora onde os invernos são amenos com congelamento mínimo, pode realmente deixar as batatas no cesto durante o inverno e colher conforme necessário. Cubra o cesto com cobertura morta espessa ou palha para isolamento. Este é o refrigerador da natureza, mantendo suas batatas frescas sem qualquer eletricidade. Vamos abordar problemas comuns. Problema 1. Plantas crescem altas, mas produzem poucas batatas. Isso geralmente significa excesso de nitrogênio, amontoa insuficiente ou falta de sol. Solução: reduza o fertilizante de nitrogênio. Certifique-se de fazer a amontoa toda vez que a planta crescer 15 a 20 centímetros e mova o cesto para um local mais ensolarado. Problema 2. As batatas estão verdes na colheita. Batatas verdes contêm solanina, um composto tóxico. Isso acontece quando os tubérculos são expostos à luz. Solução: certifique-se de fazer a amontoa alto o suficiente para que nenhuma batata fique aparecendo na superfície do solo. Quaisquer batatas verdes devem ser descartadas, não comidas. Problema 3. Batatas apodrecendo. Isso geralmente se deve ao excesso de rega ou má drenagem. Solução: regue com menos frequência. Certifique-se de que seu cesto tenha furos de drenagem adequados e considere misturar mais perlita em seu solo para melhor aeração. Problema 4. Batatas minúsculas. Isso significa que a planta estava estressada, geralmente por rega inconsistente ou falta de nutrientes. Solução: mantenha a umidade do solo consistente durante toda a estação de cultivo e fertilize a cada amontoa. Problema 5. Plantas morrem de repente. Isso poderia ser a requimã, uma doença fúngica devastadora ou estresse por calor extremo. Para a requimã, remova e destrua plantas afetadas imediatamente para evitar a propagação. Para estresse por calor, forneça sombra à tarde durante temperaturas extremas e regue com mais frequência. A chave para a solução de problemas é a observação. Verifique seus cestos regularmente. Plantas de batata saudáveis são vigorosas, verde escuras e espessas. Se algo parecer errado, investigue imediatamente. Então, aqui está o que cobrimos. Você agora sabe por que o método do cesto de roupa suja é superior ao cultivo tradicional de batatas. Espaço vertical, melhor drenagem, colheita mais fácil e portabilidade. Você sabe exatamente de quais suprimentos precisa. Um cesto resistente, batata semente, mistura de solo de qualidade e fertilizante básico. Você entende a preparação, curar suas batatas semente e posicionar seu cesto para o máximo de sol. Você aprendeu o processo crítico de plantio, camadas de solo e batata semente. Depois a amontoa progressiva conforme as plantas crescem para multiplicar seu rendimento. Você sabe como cuidar das plantas em crescimento,
rega consistente, fertilização regular e monitoramento de pragas. Você viu como a colheita é simples. Tombe o cesto, colete as batatas e cure-as para armazenamento. E você tem estratégias avançadas: plantio sucessivo, seleção de variedades, plantio companheiro e reutilização do solo para maximizar o potencial deste método. Aqui está o que eu quero que você entenda. Isso não é apenas sobre cultivar batatas. Isso é sobre independência. Isso é sobre estar preparado. Isso é sobre saber que não importa o que aconteça com os preços dos alimentos, cadeias de suprimentos ou a economia, você pode produzir comida real substancial no menor espaço imaginável com o mínimo de investimento. Um cesto de roupa suja, gerido adequadamente, produz de 9 a 13 quilos de batatas. Isso são 15 a 20 mil calorias. Isso é sobrevivência. Use 5 cestos e você terá de 45 a 68 quilos. Isso é de 3 a 4 meses de alimento básico para uma pessoa. E toda a operação cabe em um espaço menor que uma vaga de estacionamento. A hora de aprender isso é agora, não quando você precisar desesperadamente. Pegue seus cestos, encomende suas batatas semente. Comece seu primeiro cesto nesta temporada. Documente o que funciona e o que não funciona. Refine sua técnica. Quando a maioria das pessoas perceber que precisa desta habilidade, você já estará colhendo sua terceira safra. Isso é prático. Isso é comprovado. Isso é poderoso. E agora você sabe exatamente como fazer. A questão é, você realmente fará isso ou apenas arquivará isso como uma informação interessante e continuará dependente de um sistema que é cada vez mais não confiável? Sua vez, comece a cultivar, prepare-se e assuma o controle do seu futuro alimentar. Se você achou isso valioso, compartilhe com quem precise ouvir. Se esta história mudar a maneira como você olha para os itens simples em sua casa, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos descobrindo os segredos de sobrevivência que foram escondidos à vista de todos. Plante seu futuro hoje. O próximo tesouro da autossuficiência será revelado em breve. Até a próxima, mantenha-se pronto.